Tudo bem, meu nome é Eduardo Ketz, eu sou CEO da DVBox e também sócio-gerente da Ketz Advocacia há 10 anos, atuando na advocacia previdenciária, em prol do segurado, professor de pós-graduação nessa área, atuo bastante em direito internacional, previdenciário também. Também tenho uma dedicação muito apaixonada por tecnologia no direito, marketing jurídico e transformação digital. E a gente teve um crescimento aí muito relevante, com destaque nacional, especialmente, eu digo com toda a propriedade, que a questão do financeiro sempre foi uma questão muito relevante para nós, principalmente planejamento financeiro, né? E aí a gente, durante todos esses 10 anos de êxito que a gente conseguiu construir na QTC Advocacia, ampliando todo o time e nosso estoque de processos, fez com que a gente tivesse alguma bagagem, conceitual, teórica, para passar para o advogado, de forma que faça sentido algo mais do que apenas a contabilidade do dia a dia, mas um financeiro estratégico, um financeiro que faça com que o teu escritório cresça. Aí a gente vê que existe duas formas de a gente tratar o financeiro. Uma focada mais no crescimento, no aumento da receita, na performance e, consequentemente, gerando lucro. E a outra mais focada em ficar menor, evitar o gasto, evitar os custos, e também ter um investimento menor porque se busca um risco menor. As duas formas são positivas, as duas formas determinam uma condição diferente, mas o ideal é que se tenha as duas juntas caminhando de uma forma mais juntas, Então eu confesso que eu sempre tive mais foco em conseguir aumentar o volume de receita, mesmo que a gente fizesse investimentos que não dessem certo, e acabando crescendo muito a receita e cresceu junto a nossos custos. E a gente vive hoje lá no escritório a questão de equilibrar e reduzindo os custos para a gente conseguir, depois de 10 anos advogando também, uma margem de lucro maior, para ter uma vida mais tranquila, enfim. Então é isso que eu acho que vocês devem buscar. Primeiro lugar, crescer o escritório e segundo lugar, mas não menos importante, cuidar da questão financeira dos custos, certo? Seguindo o nosso curso, então, a gente vai falar assim, o que vocês precisam cuidar em finanças, que são algumas métricas que a gente cuida mais no escritório, e a gente se atenta como forma de medir o nosso crescimento, o nosso financeiro, nossos resultados, E se às vezes uma elevação de custo foi positiva, porque futuramente um lucro vai entrar mais contundente, enfim. Mas basicamente, se a gente consegue fazer o crescimento do escritório acontecer, Então eu acho que vocês precisam saber assim, que a gente usa principalmente o estoque de processos como métrica, o percentual de sentenças procedentes, certo? E também a medição da produtividade individual e da equipe, coletivamente, que é o que eu vou falar para vocês ao longo do restante dessa aula. Vamos falar então do estoque de processos. Se tu tem um pensamento de que teu escritório deve crescer de forma exponencial, de forma rápida, de forma relevante, a primeira métrica que tu tem que ter dentro da tua mentalidade, do teu mindset, para o teu financeiro é a questão do estoque de processos. Talvez não seja uma métrica relativamente não relativamente, mas eu digo mais objetivamente financeira, mas isso vai influenciar no desenvolvimento do teu financeiro, certo? Então, o advogado que quer fazer crescer, e se vocês forem pensar, a primeira coisa que o advogado iniciante que abre o escritório, um escritório novo, pensa é em aumentar substancialmente a sua base de processos, a sua base de clientes, sua carteira de clientes, e, consequentemente, aumentar o volume. Porque quando a gente começa a pegar ações menores também, mais simples, e começa a advogar na prática, sem ter um mentor, sem ter alguém cuidando do que a gente vai fazer, a parte de estoque de processos é relevante, porque quando a gente perde ações, de preferência que os clientes não tenham a JG, por exemplo, também serve muito para aprendizagem. Então, um volume de processos também ajuda no desenvolvimento do advogado, Então, mesmo que não tenha um volume muito grande de processos grandes, no início é válido para a gente ter um conhecimento maior da prática. E posteriormente, claro, depois que crescer essa carteira de clientes e de processos,
é importante que se mantenha um volume grande, mas vai se substituindo qualitativamente por melhores ações, que se espera melhores resultados, né? Então, eu acho que a primeira métrica que a gente tem que tratar é do estoque de processo. Bom, a outra métrica que eu entendo relevante, que a gente vai medir o desenvolvimento do escritório, enfim, e fazer uma previsão também de crescimento da receita, é o percentual de sentenças precedentes. Se na primeira métrica, que a gente já falou, a gente está tratando de quantidade, nessa métrica a gente está tentando buscar um ponto objetivo para medir a qualidade. E aí, ao longo do tempo, desenvolvendo todos os processos e vendo a medição correta disso, a gente consegue visualizar que o percentual de sentenças precedentes consegue analisar a qualidade do trabalho, não individual em cada processo, né, mas sim globalmente o trabalho do escritório, certo? Bom, para aquele escritório que não pensa em ter um crescimento muito esporádico, mas que quer ter um volume adequado de processos e fazer o trabalho com perfeição, sem ampliar muito o estoque, mas que aqueles processos tenham uma receita cada vez melhor, né? Ou não queira, por exemplo, aumentar muito a folha de pagamento, contratando novas pessoas, mais estagiários. O que o advogado deve fazer? Ele deve se focar, se ele tem esse perfil, se focar em sentenças procedentes, né? Nesse percentual de sentenças procedentes. E isso se faz, claro, depois vocês vão ir para a parte de back-office, né, de retaguarda, vocês vão visualizar que isso se faz com um cuidado muito grande na parte de coleta de provas. Mas isso é assunto para outro curso. Também não quer dizer que a gente vai excluir outras métricas, depende do perfil do escritório. Por exemplo, lá no nosso escritório a gente trabalha com contratos de risco, né? Então a gente fica devendo, analisando a situação com base em processos que vão ter honorários futuros. Claro que de repente outros escritórios que atuam na área trabalhista, na área criminal, direito de família, que cobram de uma forma diferente, e antes do final do processo podem ter outras métricas, tem que entender qual é a mais adequada para o seu escritório. Vocês podem medir, por exemplo, ações que são resolvidas na fase extrajudicial, por consultoria, ou com acordo extrajudicial, com acordo judicial. Eu entendo que, a princípio, a regra primeira é a sentença precedente. Mas também tem outros escritórios que atuam com direito constitucional, mas na parte de recursos também pode medir através disso aí. Então, tentem encontrar qual é a métrica que melhor mede a qualidade do seu escritório. Pode controlar subsidiariamente as outras, ter um controle mensal de que as outras vão trazer, né? Mas use sempre uma referência, né? É que nem quando a gente está emagrecendo, tentando emagrecer, a gente tem que se pesar sempre na mesma balança. É mais ou menos essa a ideia, a gente sempre usar a mesma métrica, certo? Para todos os escritórios, independente do perfil, as duas métricas são fundamentais. Volume de processos, estoque de processos e também o percentual de sentenças precedentes. Uma hora você deve focar mais em uma parte, em uma métrica, na outra hora você deve focar na outra métrica, depende do momento que seu escritório está vivendo. Mas se você é uma pessoa inteligente, você deve ter percebido que as duas métricas são fundamentais. Por quê? Porque que elas têm um relacionamento, na verdade, né? Isso que eu quis dizer. Quando você aumenta o volume de processos, o que acontece? Tem que dar atenção para os outros advogados mais júniores, né? Tem que ensinar estagiários, tem que contratar gente que não estava acostumada a fazer aquele tipo de ação. E aí acontece que, por mais que você tente dar conta, a tendência é que o serviço jurídico caia de qualidade ou que ele atrase um pouco. De qualquer forma, vai impactar no volume de sentenças precedentes, todo mês, certo? Agora, se você diminuir o volume de processos no seu estoque, a tendência é que você consiga se dedicar mais para os processos que estão em andamento e, consequentemente, seu escritório tenha um aumento de sentenças precedentes. Então, essa gangorra que a gente tem que equilibrar. E a gente precisa achar o catalisador que faça essa gangorra subir junto. E aí sim o escritório se desenvolver, né, de uma forma mais gradual, mas progressivamente concreta, né, e bem estruturada. Qual é, afinal, essa outra métrica que faz catalisar o crescimento do escritório? Eu entendo que é a produtividade. Seja a produtividade individual de cada membro do time, né, da equipe, seja a produtividade do time como um todo, certo? E, basicamente, eu divido a produtividade em duas partes,
que é a primeira que a gente vai falar agora, que é a produtividade quantitativa. Quanto que uma pessoa pode produzir mais dentro do horário de trabalho dela. E a outra parte é a qualitativa, fazendo um trabalho mais complexo, mais difícil, né? E de uma forma mais segura, vamos dizer assim, né? Para a gente conseguir ter sucesso nas demandas judiciais, né? Nas demandas que a gente atuar. O que a gente precisa ter em mente é basicamente o seguinte: se a gente conseguir aumentar o nosso estoque de processos, a gente não aumentar a produtividade, necessariamente a gente vai ter duas saídas. A primeira é aumentar a folha de pagamento contratando mais gente, e aí consequentemente vai afetar o seu lucro, né? E é isso que a gente não quer, a gente quer aumentar o lucro. E a outra forma é a gente atrasando mais o trabalho jurídico e fazendo com que demore mais. Também não é tão interessante, porque aí a gente vai acabar demorando mais para receber os honorários e resolver as demandas, e aí vai acumulando cada vez mais trabalho dentro do escritório. Então isso a gente não, apesar de em causas que a pessoa vai ganhando mensalmente, isso for aumentando, se você for pensar em resolver as ações antes, como é o caso do direito previdenciário, por exemplo, em resolver o quanto antes as demandas e passar para outras, aí a tendência é que o seu escritório tenha uma receita cada vez maior no ano a ano. É importante falar também que se a gente for pela primeira opção que eu dei, que é aumentar a folha de pagamento, o advogado que é mais sênior, ele vai ter que se comprometer em fazer treinamento, em fazer, dedicar o seu tempo a ensinar algumas outras áreas. Então, contratar estagiários, advogados júniores também compromete o tempo do advogado sênior, né? Porque senão não adianta contratar o pessoal que está começando, porque isso vai demandar ainda também o tempo do advogado mais experiente. E é isso que a gente tem que sempre calcular o que é melhor para o escritório. Portanto, caro colega, existe um tripé da evolução financeira do seu escritório. Eu chamo de tripé da evolução financeira na advocacia, que são essas três métricas, que vamos anotar de novo: o estoque de processos, o percentual de sentenças procedentes e a produtividade do time.